era a vida na Grã-Bretanha romana? Como você sabe, houveram muitas guerras e rebeliões que acabaram fazendo um misto de culturas. Os romanos trouxeram uma tecnologia interessante como estradas, fortes, arquedutos e assentamentos, além de povoados e fortalezas. O único problema é que eles usavam escravos para essas construções. E como eram essas cidades e assentamentos? As cidades tinham lojas, espaços de reuniões, templos e banhos, como uma cidade moderna. A cidade, em geral, era protegida por muralhas fortificadas. Por exemplo, Ebocatum, que é hoje York, Aqualis Sulis, que hoje é Bath. Detalhe que Bath e Aqualis Sulis significa água do sul, pois lá era um pouco mais calor do que a Inglaterra em geral e a água saía da rocha a 40 graus. Como era a vida em casa? Primeiro deve-se pensar o quanto você era rico e se você era homem. Os romanos construíam vilas que eram como casas de campo e eram muito elaboradas, com pisos de mosaicos e paredes pintadas com aquecimento central em suas casas. Os bretões, por outro lado, moravam em cabanas de madeira com tetos de palha, então você pode imaginar a disparidade. Eles também viviam em pequenos povoados. Os homens eram chefes de suas famílias durante a época romana e as mulheres eram responsáveis pela vida doméstica e cuidar do filho. Se ricas, elas teriam escravas para ajudá-las. As meninas se casavam com mais ou menos 14 anos, normalmente após a primeira menstruação. Os homens podiam se divorciar da sua esposa se ela não tivesse filhos. Ter filhos era algo muito arriscado naquele momento, e muitas mulheres morriam no parto e de doenças pós-natais, como que era a religião. Era parte muito importante da sociedade com uma face política e doméstica muito diferente. Os romanos toleravam outras religiões desde que incorporassem o culto imperial, ou seja, adorar o imperador romano como um deus. Eles também incorporaram seus deuses e seus panteões com divindades locais, como por exemplo Sulisbá, que era equiparada a Minerva. Na Muralha de Adriano temos duas representações de deuses, que podem ser deuses domésticos britânicos ou outros trazidos por soldados romanos de partes da Europa. Os deuses adorados na Grã-Bretanha na época incluíam Júpiter, Juno e Minerva. A adesão à religião romana assegurava o avanço social, mas lá as pessoas continuavam adorando os deuses celtas, principalmente dentro das próprias casas. Nesse tempo, eles começaram a expressar nas pinturas uma união sempre de três deuses, como por exemplo os celtas. Eles também tinham a ideia da matriz, que era a mãe, que acabou sendo incorporada na trindade do cristianismo. Quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo em 312, muitos da elite romana o seguiram, e assim muitas vilas começaram a ser decoradas com iconografia cristã. Naquele momento, os cultos pagãos não foram substituídos pelo cristianismo e alguns continuaram, como por exemplo a Tábua da Maldição, que você pode ver até hoje nos banhos romanos sobreviventes. Na época, os pobres tinham educação suficiente para saber ler e escrever. A política. Eles tinham como líder um legado ou ex-cônsul do mais alto posto do Senado romano, que era escolhido pelo imperador. Ele era sempre um homem, nunca uma mulher, e detinha o comando das forças armadas e atuava como juiz supremo em disputas que envolvessem cidadãos romanos e indivíduos de alto estado, nunca pessoas de menor importância. O procurador era aquele que lidava com as finanças. Haviam administrações descentralizadas para lidar com o governo local, justiça e impostos na cidade, e eles eram administrados pela aristocracia britânica local. Essas unidades locais foram um instrumento básico de domínio romano em todo o império. A aristocracia que dirigia essas administrações tinha que atender certas demandas fiscais, que eles cobravam da população e tinham que dar uma aparência pública dos valores romanos. Mas existia muita liberdade e eles abusavam do sistema tributário. E isso foi uma das causas da rebelião da Boudica em 60. Haviam 22 grandes cidades na Grã-Bretanha. 17 eram capitais de sevitas ou área tribal,
4 delas eram colônias, que eram assentamentos para veteranos romanos, que incluíam Colchester, Gloucester, Lincoln e York. Londres era a sede do governo e a essência da capital. Lembrando que Londres nem sempre foi a capital da Inglaterra. Isso mudou lá na época anglo-saxônica. Havia também uma grande diferença entre os direitos dos cidadãos romanos e os não cidadãos, que eram chamados de andarilhos peregrinos. Porém, em 212, a cidadania foi concedida a quase todos os habitantes, menos os escravos. Depois do ano 300, o regime romano tornou-se mais autoritário, pois haviam emergências frequentes em Roma. O império estava basicamente começando a ruir e a burocracia aumentou muito. A Britânia em si então estava dividida em 4 províncias que tinha um governador e uma economia autossuficiente: Londres, Cirencester, Lincoln e York. Então, os romanos por fim se tiraram entre 384 a 400 depois de Cristo e foi o começo do fim do Império Romano.